Império Neobabilônico, tá bom? Então, seria a queda dele, que começou ali bem forte. Desde 626, a Babilônia já começou a mostrar as asas, tá? E aí ela foi ganhando território, ganhando território. Em 609, quando ela destrói a Assíria, eles viram uma potência mundial. E até 500, ali em 605, Nabucodonosor, ele pega essa hegemonia e tudo praticamente. A Babilônia, não se fala de Babilônia sem falar de Nabucodonosor, pois realmente ele foi incrível. Mas teve uma queda que aconteceu. E isso tudo ocorreu dos últimos reis de Judá. Eu mostrei para vocês ali os últimos reis de Judá, que foi Jeoacás. Lembra que Neco colocou Jeoacás, foi lá tentar ajudar a Síria, não deu certo, aí ele volta e coloca Eliaquim, que troca o nome para Jeoaquim. E aí ele tem duas invasões na época de Jeoaquim, 605 e depois em 598, tá? Então essas duas invasões acontecem no reinado de Jeoiaquim. Aí o filho de Jeoiaquim fica como rei, mas Nabucodonosor fala, não, eu não vou deixar isso acontecer, não, eu vou trazer ele para cá, porque vai que alguém faz igual o Jeoaquim ali. Então eu fico com o rei aqui, aí eu vou forçar eles a obedecer a mim. E aí levou Joaquim para a Babilônia, onde ele ficou com uma vida de rei lá, e deixou Matanias, que mudou o nome para Zedequias, que foi a terceira e última invasão e a destruição de Jerusalém. Isso tudo ocorreu ali, ó, em 598, derrubou Joaquim, ele levou, eu já mostrei para vocês isso, lá no primeiro, tá? Para vocês que não assistiram, assista a primeira parte da vigília, e eu também vou colocar provavelmente hoje o corte dessa introdução, porque ela vai ajudar muito vocês a entenderem todo o capítulo, tá bom? Então aqui ocorreu que Nabopolassar e Siacha, eles derrotam Shinchariskur. Depois disso, fica Shulibali II como rei da Síria. Neco tenta ajudar e não consegue. Não, olha lá, Neco subindo, ele matou Josias. Aí sobe, tenta ajudar, morre Shulibali II. Neco volta, troca Joacás. Babilônia fica grande, Média também. Não existia Pérsia aqui ainda, eles eram muito pequenos. A Pérsia ainda não estava naquele poderio todo. E aí Eliaquim fica ali, Joaquim, como rei. Aí Joaquim ele vai querer mudar de lado, e aí Nabucodonosor ele consegue vencer Neco, fala, ó, Joaquim, você paga os tributos para mim e tudo certo. Eu vou levar os seus jovens, e aí os jovens vão. Só que quando ele está levando os jovens, Nabopolassar morre, e ele tem que voltar correndo para tomar o reino, para não deixar ninguém usurpar. Então os jovens vão por cima e Nabucodonosor vai por baixo. E chegam na Babilônia, e aí começa o capítulo 1 que vocês viram ainda na sexta-feira. Depois disso, Jeoaquim ele vai mudar de lado, ele vai acreditar que o Egito ainda vai mudar, ainda vai ganhar essa batalha contra a Babilônia. E aí Nabucodonosor fica irado contra Jeoaquim, dá uma surra nele, e ele não consegue nem chegar na Babilônia, ele morre, e tem uma profecia, inclusive, lá em 2 Reis e Crônicas também, falando que Jeoaquim seria um rei que não seria é, enterrado como realeza, né? Ele seria jogado mesmo, foi exatamente o que aconteceu. Ele acaba morrendo na viagem para a Babilônia, depois de tomar uma surra, e aí ele deixa ali a segunda deportação, que inclusive vai Ezequiel nessa deportação, e aí deixa Joaquim. Depois Nabucodonosor fala, não, eu não vou deixar Joaquim ali não, eu vou trazer Joaquim para a Babilônia, para ele ficar como alguém aqui e que vai me dar esse suporte para ajudar não a fazer gracinha, e aí Zedequias fica ali como o rei de Judá. Só que Zedequias também, Babilônia foi crescendo, crescendo, até que em 598 para 597, Zedequias também faz a brilhante ideia, igual o irmão, e passa para o lado do Egito. Aí Nabucodonosor ficou irado e falou, chega, não vou mais brincar com esse povo, e ele destruiu Jerusalém, ele mata os filhos de Zedequias na frente dele, depois cega os seus olhos e o leva para Babilônia, onde ele vai morrer, ok? E Judá, então, deixa ali de, não é que deixa de existir, mas não tem mais nada, ele toma mesmo Judá, e depois disso destrói todo o templo e destrói Jerusalém e por aí em diante. Depois disso, se passaria 70 anos. E quando esses 70 anos passasse, seria restituído o povo novamente para reconstruir Jerusalém e o templo. Só que isso aconteceria através de uma profecia de Isaías 45, onde diz que Ciro, ungido do Senhor, faria esse decreto, né, que voltaria ao povo. E também em outros locais também da Bíblia fala sobre isso.
Aqui, para que vocês entendam, a parte verde é a parte de persas, a parte azul é a parte dos medos, e ali, em amarelo, está a parte de Nabucodonosor, tá? E da Babilônia. Então, vocês estão vendo aí que Nabopolassar, depois vem Nabucodonosor, depois Nergal-Sharezer, depois Labashi-Marduk, depois Amel-Marduk, que acaba morrendo. Então, como Nabucodonosor não tinha filhos, ele coloca o seu genro Nabonido. E depois Nabonido tem o filho dele, né, que é neto de Nabucodonosor, Belsazar, que inclusive é o rei que vai ser derrotado por Dario e Ciro, ok? Como que funciona o lado do Medo e do Persa, Roberto? Como que... Ah, tá. Mil perdões, pessoal. Esqueci de colocar aqui para vocês. Então, como que funciona os Medos... o Léo tá colocando aqui os slides. Pode colocar, Léo, fica tranquilo. Então, como que funciona essa parte aí? Obrigado, dona Cida. Eu pensei que estava na tela. Então, ó, essa parte em amarelo é o reinado da Babilônia. Reis seguidos por reis, tá bom? Belsazar é o último rei da Babilônia. Ele vai ser morto justamente por Ciro e Dario. Aí, o que que acontece? A parte em azul são os medos e a parte em vermelho, desculpa, em verde são os persas. Os persas ainda eram pequenos. Aí aconteceu que veio Dejosse, Fraorte, Siáxeres, que é aquele que se juntou com Nabopolassar para matar ali o Shinchariskur e o Shulebali II da Assíria. Depois vem Astíades, e Astíades não teve filho homem. Ele tinha uma filha chamada Mandane. Então Astíades tem uma ideia de juntar Mandane com Cambises I, e aí unificar o reino. Só que desse casamento surgiu, então, deixa eu colocar aqui, surgiu Ciro II, o Grande, que é justamente o Ciro da profecia. Queria libertar o povo de Deus do cativeiro babilônico, ok? Depois disso, Ciro II, ele unifica os reinos. Ele mata seu avô Astíades e ele unifica, então, o reino. Ele coloca a Pérsia maior do que a Medo, ok? Antes eram os medos que dominavam a Pérsia, agora com Ciro, os persas dominarão a Medo, e vocês vão entender isso conforme o nosso querido Léo aqui vai falar com vocês. Vocês vão entender a dinâmica aqui, ok? Então, tudo isso aqui aconteceu em meados ali de 539. Como que isso funcionou, Roberto? Para eu dar um contexto para vocês. Lá na Babilônia estava Belsazar e Nabonido. Nabonido, ele não gostava muito de reinar, então por isso que ele deixou o filho, e ele gostava de coisa de dinheiro, ele gostava de ir atrás de ouro, pedras preciosas. Só que aí aconteceu que Ciro chegou ali na boca ali da Babilônia, e eles tiveram uma luta. Ciro foi dominando, ficando grande. Aí ele destrói a Lídia, né? Uma batalha muito forte contra Cerezo, o rei da Lídia. Inclusive foi uma batalha incrível, porque eles meio que empataram a batalha, só que aí Ciro finge que vai voltar com medo e ele não volta. Aí Cerezo é pego desprevenido, entendeu? Cerezo é pego desprevenido. E aí ele volta e consegue destruir a Lídia. Depois disso, eles vão para Opis, ter uma batalha na Babilônia. E nessa batalha de Opis, Ciro manda Dario. E Dario dá uma boa surra em Nabonido e Belsazar. Com isso, Nabonido vai para lá para baixo para tentar alguém para ajudar eles, porque eles estão apanhando muito da Medo-Pérsia. Com isso, Belsazar volta para Babilônia. E aí, ao invés de ele colocar ali o reinado, falar, gente, vamos aqui se arrumar bonitinho, porque a gente está tomando uma surra, a gente precisa contra-atacar tudo, fazer qualquer outra coisa que não seja o que ele fez, ele foi fazer uma festa. Então, Dario ali, ele se aproxima da Babilônia, ele cerca a Babilônia, e aí Ciro tem a brilhante ideia de fazer com que o fluxo da água fosse diminuído para que eles pudessem entrar por baixo. E assim, acontece lá depois da festa, né? Uma festa para os grandes. Aí vocês estão vendo todo aí em volta da Babilônia, era tudo mar, ó, era difícil, né? O rio aqui, o rio não deixava com que ocorresse uma invasão. Era isso que Belsazar estava contando, que ninguém conseguiria ultrapassar esses rios, o rio, né? E aí acabou que isso ocorreu, né? Ciro teve a brilhante ideia, e aí
ele acaba entrando ali e matando Belsazar. Depois disso, Nabonido ele volta para a Babilônia, e aí Nabonido é colocado como chefe de uma província lá na Medopérsia, e ele termina seu reinado até tranquilo. Ciro chega e liberta os hebreus, tá? Ciro, então, em 538 para 539, ele vai libertar o povo para Judá novamente, ok? Então, isso tudo é o que ocorreu no capítulo 5, e depois a gente vai continuar isso após o nosso querido irmão Caçaoca. Tá aqui sim. Um bom dia a todos. Eu sou Leonardo Caçaoca, sou aqui de Goiás, e nós temos um projeto missionário aqui chamado Projeto de Missões. Se você puder depois procurar aí no Instagram ou no YouTube, acompanhe o nosso trabalho, seja parceiro e ajude a divulgar. É um projeto que tem o foco tanto na saúde quanto no treinamento missionário. Então, nós estamos com uma escola missionária e também com programas de vida saudável para que as pessoas entendam melhor como mudar os seus hábitos. Eu sou advogado por formação, trabalho junto com a Liberdade Religiosa do Estado de Goiás, sou membro também da ANAJURE, que é uma associação nacional de juristas evangélicos que trabalham em prol de pautas da liberdade religiosa, e sou missionário de forma voluntária para o serviço de Deus. Então, é um ministério aqui que surge com foco tanto de saúde quanto de evangelismo, de modo a apoiar a igreja na sua missão de levar o evangelho a todo mundo. É mais ou menos isso. Pode colocar os slides, Roberto, isso, ok. Queridos, nós vamos conversar sobre o capítulo 7 de Daniel. Vocês já estudaram até aqui os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são os capítulos com mais enfoque histórico, mas também com muitas aplicações proféticas. E agora, do 7 até o 12, nós iniciamos uma fase profética mais aprofundada e mais ampliada, como já foi falado até aqui. Então, esse capítulo, ele inaugura uma ampliação do capítulo 2, e nós vamos entender de maneira mais profunda o que o capítulo 2 nos disse, nos apontou, nos esclareceu. Antes de começarmos, eu gostaria de orar mais uma vez com vocês, para que o Espírito Santo seja o nosso professor e assim guie todo o nosso estudo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nesta manhã de domingo, para podermos juntos aprender um pouco de um tema tão essencial como é a profecia. Nós acreditamos que estamos vivendo nos dias finais e queremos, Senhor, cada dia mais confirmar a nossa fé a partir do que está escrito. A tua palavra é fonte segura, é escudo contra os ataques do inimigo neste tempo, que são tão variados e tão abundantes. Nós acreditamos, Senhor, que estás aqui conosco, nos diferentes lugares onde esta mensagem nos alcançará. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos instrua e nos ajude a tomar as decisões corretas a partir da tua palavra. É o que suplicamos pelo perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto sempre de apresentar um panorama geral da estrutura de Daniel 7, para que nós possamos entender um pouco melhor o que esse capítulo apresenta. Daniel 7 é um capítulo que tem 28 versos, e nestes 28 versos nós temos aí uma abordagem tanto da visão que Daniel teve, o que ele viu, sempre ele vai descrever o que ele vê dentro das perspectivas do que é mostrado a ele, e depois também ele vai apresentar a interpretação dentro daquilo que Deus também interpreta. Não é uma elucidação pessoal,
Não sempre a profecia, e esse é a fonte segura para o nosso estudo, sempre entendermos que a própria palavra, Deus, ele sempre apresenta a visão e também a interpretação. Não há margem para que o ser humano entre por caminhos fantasiosos dentro da profecia. Nós temos que sempre entender do ponto de vista, não existe aqui a própria interpretação. A própria Bíblia nos sinaliza o que significa cada ponto. A própria profecia, ela esclarece o que nós precisamos entender daquilo que foi visto. Então, do verso 1 até o verso 14 de Daniel, nós temos a visão. Do verso 15 até o verso 26, nós temos a interpretação. E depois sobram 2 versos aí que nós também leremos. Do verso 1 até o 8, nós temos os animais. Então, os animais são apresentados, os 4 animais que nós falaremos logo a seguir. Do verso 9 até o verso 14, nós temos o juízo, é a apresentação do juízo, uma cena de juízo que acontece ali. Do verso 15 até o 18, é uma interpretação geral. Então, há uma interpretação ali geral acerca do que foi visto. E do verso 19 até o verso 26, Daniel enfoca de maneira mais específica a 4ª besta, o chifre pequeno, de forma que nós vamos entender. Eu gostaria de ler o capítulo 7 com vocês, rapidamente, para que nós pudéssemos, então, depois ir às considerações do que a própria Bíblia interpreta. No verso 1 diz assim: No 1º ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Eu olhei, até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o seu cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhe dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará,
e o seu reino o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinham, ou 10 chifres, né, em outras versões, que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e o pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Então, lemos agora o capítulo 7. Vamos seguir ao entendimento do panorama que Daniel vivia. Esses slides são bem conhecidos, né, Roberto? Quando nós pensamos sobre a estrutura dos povos naquela época em que Daniel está tendo esta visão, ele está vendo o primeiro animal, que é o leão. Este leão, que é apresentado aqui já como a Babilônia, ele convivia com outros governos, com outros impérios, com outras nações, com outros povos, que era a Lídia, Judá, que permanece lá quando, pela invasão, né, de Nabucodonosor, eles consideram deixar Judá, mas aqui estava o Egito e também a Medo-Pérsia. E é nesse contexto que esse leão aparece com 2 asas de águia, e depois as 2 asas de águia são tiradas, e ele então recebe a mente de homem. O que isso significa? O que aplica-se a nós? O leão era símbolo de Babilônia. Jeremias capítulo 4, verso 7 vai nos afirmar isso. Ezequiel capítulo 17, verso 3 e 12 também confirmam este símbolo de Babilônia sendo o leão. Mas o que significa este leão ter as asas de águia e a mente de homem? Veja, no capítulo 4, que já foi estudado, Nabucodonosor ele recebe um coração de um animal. Ao passo que este animal do capítulo 7, ele já recebe uma mente de homem. O comportamento de um animal ele é mais instintivo. O comportamento humano ele já é mais temeroso, mais calculado, mais cuidadoso. Por isso que, no capítulo 4, Nabucodonosor tem pelos de águia.
E aqui esse animal tem asas de águia. É uma referência aproximada do que o capítulo 4 nos apresenta. E este animal, ele tendo asas de águia, significa uma coragem de alcançar um domínio rápido. Então ele voa, ele é rápido, o voo é muito rápido. Hoje, se nós compararmos os veículos que temos, pense num veículo aéreo, que é o avião, a rapidez com que ele voa é muito maior do que a que um carro anda aqui na Terra. Então, pense nas asas de águia como aquele domínio rápido, aquele alcance veloz que Nabucodonosor e, claro, todo o Império Babilônico teve. O leão é um animal de instinto, corajoso. Ele não tem medo, ele é considerado o rei da selva, aquele que domina sobre todos os animais pela sua coragem. Já quando este leão, ele recebe a mente de homem, ele fica covarde, ele fica temeroso, ele se enfraquece. E, de fato, o domínio da Babilônia se tornou assim. Depois fraco, temeroso, covarde, acabou perdendo, né, para o próximo império. Quando nós temos aqui na nossa visão o símbolo aí do leão, representando a Babilônia. Depois do leão, surge então o urso, esse urso representando os medos e os persas. Esse urso tem um lado que é mais alto do que o outro, representando que os persas seriam mais fortes do que os medos dentro desta aliança. E esse urso, ele tem 3 costelas na sua boca. Veja, esse urso, ele vai destruindo os impérios que haviam, os povos, os governos que haviam naquela época. Os 3 impérios eram a Lídia, a Babilônia e o Egito. Os medo-persas conquistam toda esta região que está aí apresentada no mapa. Esses medos-persas, como eu já falei, o lado mais alto, a Pérsia era mais forte que os medos, e as 3 costelas representavam esses 3 reinos que foram destruídos, a Lídia, a Babilônia e o Egito. Depois, surge então em sequência um outro animal, um leopardo. Um leopardo que tinha 4 cabeças e 4 asas. O que significam estas cabeças, estas asas, e o que significa esse leopardo? Leopardo é símbolo de velocidade. É um dos animais que mais rápido corre e que alcança aí velocidades incríveis, passos muito largos, e então apresenta-se bem a velocidade desse próximo reino que conquista numa velocidade muito grande toda esta região mapeada na sua tela. Observe bem, este leopardo, ele tem 4 asas, ele tem 4 cabeças. E o que significam estas asas e cabeças dentro do entendimento? Nós sabemos que o animal, o leopardo, ele é apresentado como sendo o Alexandre o Grande, esse grande imperador que tão jovem, lá, né, da Grécia, do Império Macedônico, né, greco-macedônico, ele conquista, ele sai conquistando em uma velocidade muito rápida toda essa região que você viu no mapa, no slide anterior. Só que os medo-persas, eles conquistaram toda aquela região e depois eles foram destruídos. Eles foram destruídos por ataques externos. Já Alexandre o Grande, ele se autodestruiu. Não se sabe bem o que houve, o que aconteceu. Alguns dizem uma coisa, outros dizem outra. E acaba que quando ele morre, o filho que ele teve com Roxane acabou também falecendo antes dele mesmo, sendo morto.
E ele não deixou herdeiro, e ele não deixou sucessor para o seu trono. E por não ter deixado sucessor para o seu trono, 4 generais que ocupavam ali o governo da Grécia, ocupam aquele lugar, aquele território. Os 4 você está vendo aí na sua tela: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Estes 4 generais dominam sobre toda esta região. Então, vamos aqui resumir. O Leopardo é a Grécia, na pessoa de Alexandre o Grande. Ele domina sobre todo o Império Medo-Pérsia e ainda avança para outros lugares. E isso, queridos, em menos de 10 anos. E as 4 cabeças e as 4 asas são estes 4 generais que sucederam ao trono de Alexandre: Lisímaco, Seleuco, Cassandro e Ptolomeu. Nomes diferentes, mas muito importantes para nós lembrarmos. Em sequência a este animal, surge o grande animal terrível e espantoso. Este é um animal que não há nem descrição para fazer dele, não há nada semelhante, porque os outros havia algo semelhante, não é? Tinham alguns detalhes nos animais que eram, claro, simbólicos, porque o leão não tem asas, o urso não tem costelas, o leopardo não tem costelas na boca, né? O leopardo não tem tantas cabeças, mas o 4º animal, de tão feio e espantoso, não tinha nenhum animal similar para ser descrito. Então é o que Daniel apresenta, o terrível e espantoso, que tinha 10 chifres na sua cabeça, as 10 pontas, 3 foram cortadas, depois surge um, que é o pequeno, e corta essas 3. Nós vamos estudar e entender o que representa esse 4º animal. Profeticamente, de maneira da aplicação histórica, que nós acreditamos que a interpretação histórica é a interpretação correta, pelas próprias evidências do texto e pelas próprias evidências do livro de Daniel, nós chegamos a entender que esse 4º animal é Roma. E dentro desta análise, há uma semelhança muito grande de Daniel 2 com Daniel 7. O 4º reino, ele deveria ser forte, lá no capítulo 2 de Daniel. No capítulo 7, é apresentado que ele é sobremodo forte, o 4º animal. No capítulo 2, ele é apresentado que ele é forte como ferro. Lá no capítulo 7, diz que ele tem dentes de ferro. No capítulo 2, o 4º reino quebra-se. Quebra, na verdade ele faz em pedaços, ele quebra. E realmente, no capítulo 7 também apresenta que o reino que é descrito aqui fazia em pedaços. O 4º animal quebrava muitas coisas. Mas, também no capítulo 2, é dito que o 4º reino foi dividido. E no capítulo 7, apresenta-se que os 10 chifres significam divisões, que eles foram divididos. Então, nós temos aqui uma semelhança prática, entendendo que realmente o capítulo 2 e o capítulo 7 vão tratar do mesmo reino. E este mesmo reino, nós sabemos que é a Roma, e em sequência a Roma, a Europa dividida. Nós temos aqui, então, eu tinha feito os slides para ir passando ponto por ponto, só que os slides ficaram maior do que 50, Roberto, então acabou-se que não consegui enviar, tive que fazer em PDF. Portanto, nós temos aí já a sequência toda vista. Nós temos o reinado de Babilônia, que começa em 626 e vai até 539 a.C. Babilônia, representando tanto a cabeça de ouro
daquela estátua do capítulo 2, quanto o leão do capítulo 7. Nós temos os peitos e os ombros aqui de prata, do capítulo 2, representando os medos e os persas, que reinam do ano 539 até o ano 331 a.C., que também representa o urso. Nós temos o quadril aqui da estátua, representando a Grécia, do ano 331 até o ano 168 a.C., representando também o leopardo. Nós temos ali as pernas de ferro da estátua, representando Roma, do ano 168 a.C. até o ano 476 d.C., representando aí Roma, que também é apresentado como o quarto animal terrível e espantoso. E os pés de barro e de ferro da estátua, apresentando-se à Europa, nós então temos o entendimento de que sejam os chifres ali daquele animal terrível e espantoso. Observe, a história é desenhada na profecia. Nós podemos aprender a história do ponto de vista de Deus. A história que nós aprendemos por meio das literaturas que existem por aí, grande parte da história ela é desenhada a partir do ponto de vista de determinada pressuposição. Alguém olhou, alguém avaliou, alguém está construindo os fatos a partir de certas pressuposições. Mas, quando nós vamos à Bíblia, quando nós estudamos a profecia, quando nós entendemos aqui a história da forma como ela aconteceu, isso dá a nós, com certeza, uma visão diferente, uma visão ampliada dos acontecimentos da história do mundo. Tanto para termos confirmação de que a palavra de Deus é verdadeira, de que o livro de Daniel realmente aconteceu, de que as histórias confirmaram, porque Daniel está aqui vendo tudo isso no tempo que ainda não havia acontecido. Daniel está ali no tempo de Babilônia, já está, claro, começando uma análise ali dentro da história, e ele está sinalizando o futuro que ainda não havia acontecido. Hoje, quando nós olhamos para trás, nós temos uma confirmação segura de que o que Daniel viu, de fato aconteceu. Isso é incrível, isso dá a nós base para a nossa fé, isso dá a nós convicção das nossas crenças. E aqui nós podemos olhar um pouco o mapa desta Europa dividida por meio dos povos que haviam naquele tempo. E claro, como fala-se a profecia, haviam 10 povos, 10 chifres, 10 pontas. E que povos eram esses? Primeiro povo eram os germanos, que hoje é a Alemanha. Segundo, os francos, que hoje é a França. Terceiro, os burgúndios, que hoje é a Suíça. Quarto, os suevos, que hoje é Portugal. Os anglo-saxões, que hoje é a Inglaterra, ali a Grã-Bretanha. Os lombardos, que hoje é a Itália. Os visigodos, que é a Espanha. E os 3 chifres que são destruídos pelo chifre pequeno, que são os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Estes caem nesta sequência de datas ali em 493, 534 e 535 a 554 depois de Cristo. Por que essas três tribos bárbaras foram destruídas pelo chifre pequeno? Os 3 chifres pequenos, eles eram arianos. Eles negavam a divindade de Cristo. Eles diziam que houve um tempo que Cristo não existiu. Não é mera coincidência o que existe por aí hoje sobre isso, não é? Infelizmente. Logo, os arianos, eles não aceitavam a liderança do bispo de Roma, que defendia a trindade.
Então, o Papa articulou, influenciou e desejou que esses chifres, esses povos, fossem derrotados. E, de fato, na sequência dessas datas, os érados, os vândalos e os ostrogodos foram destruídos, foram derribados. Por quem? Quem é o poder que destrói e que ali vai inaugurar um tempo de perseguição cristã, que vai inaugurar o período que nós chamamos o período das trevas, a idade das trevas, a idade média. Quem é este poder? É o sistema papal. Este poder, lá de Daniel, no capítulo 7, ele é o mesmo poder que se apresenta em Apocalipse 13, do verso 1 até o 10. Nós não temos tempo aqui para ler, para estudar, mas estude Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao 10, e você perceberá a semelhança, a descrição muito similar do que Daniel vê, o que João também vê. Observe aqui, pelo menos o que está escrito em Apocalipse 13, verso 1 e 2. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Por que sobre esta cabeça está um nome de blasfêmia? Sinalizando para nós que este poder, ele é um poder religioso. Ele é um poder religioso, ele não é um poder apenas político, ele não é apenas um poder civil, ele não é apenas um poder que domina de maneira legislativa sobre o povo, não. Ele tem um cunho religioso, porque sobre a sua cabeça estão escritos nomes de blasfêmias. Eles atacam a Deus, eles atacam o nome de Deus. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. É como se esse quarto animal, que essa quarta besta de Daniel 7, e que é apresentada aqui em Apocalipse 13, é simplesmente uma besta que reúne todas as características anteriores, dos poderes anteriores. Então, tudo que de mal havia nos reinos anteriores, esta besta, esse quarto reino, esse quarto poder, ela compõe-se de todas essas características. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. E lá em Daniel, capítulo 7, verso 25, diz que esta besta, ela proferirá palavras contra o Altíssimo. Então ela blasfemava. Da mesma forma que lá em Apocalipse 13 está dito. Olha a semelhança, olha o quanto que a Bíblia precisa ser estudada no seu conjunto e dentro do seu contexto. Não posso eu, estudante da palavra, apenas pegar um texto e sobre aquele texto me demorar pensando que ali simplesmente ele terá toda a verdade. Não, eu preciso entender o conjunto da verdade, porque um texto vai ampliando o outro, um texto vai dando entendimento ao outro, vai esclarecendo ao outro. E aqui nós temos este ponto muito específico. E ele destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos, que significam os calendários, e a lei, que significam os 10 mandamentos. De fato, os calendários foram mudados. Antes, nós tínhamos um calendário, pensando no contexto judaico, no contexto dos hebreus. Hoje, nós temos um calendário gregoriano, que é totalmente diferente. Depois você pode analisar e dar uma estudada para entender as diferenças que existem. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Nós vamos estudar o que significa também esses tempos. Mas eu gostaria que nós entendêssemos o que houve de mudança dentro dos mandamentos.
E se a própria Igreja Católica, em seus documentos, afirmam que houve esta mudança? Observe esse texto The Catholic Mirror. A Igreja Católica, há mais de 1000 anos, antes da existência de um protestante, em virtude de sua missão divina, mudou o dia de sábado a domingo. Está errado aqui a tradução, mas mudou o sábado, o dia de sábado ao domingo. Houve uma mudança, isso é categórico dentro dos próprios documentos da Igreja Católica. O Papa pode modificar a lei divina, pois o seu poder não é humano, mas de Deus. E ele age como representante de Deus na terra com o maior poder de unir suas ovelhas perdidas. Então nós temos aqui que o Papa pode modificar a lei divina. Mas pode? Será que alguém está autorizado para mudar aquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo? Será que alguém pode, de fato, alterar aquilo que Deus já estabeleceu de maneira eterna? E por quanto tempo esse poder reinaria? E como que nós podemos calcular o tempo desse reinado? Daniel 7, verso 25. O que significa, então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? A palavra em aramaico aqui, escrita Idan, aqui traduzida como tempo, aparece também no capítulo 4, verso 16, 23, 25 e 32. Nestas passagens, a palavra Idan significa, sem dúvida, 1 ano. Então, observe bem, nas próprias traduções, significa, lá no original, 1 ano. A forma aramaica de Idan, traduzida como vezes, é realmente uma forma dupla do plural e deve ser traduzida com justiça 2 tempos. A palavra traduzida dividido, pelag, também pode ser traduzida como metade. Então nós temos aqui 1 ano, mais 2 anos, mais metade de 1 ano. 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Biblicamente, nós sabemos que um ano, que é 1 tempo, representam 360 dias. Mas 1 ano aqui na nossa cultura ocidental, no nosso calendário atual, tem 365. Então a Bíblia está errada? Vamos ver. 2 tempos, 360, que multiplicados por 2, 720 dias. Metade de 1 tempo, 360 dividido por 2, 180 dias. Então, tempo total desta profecia, 1260 dias. O que nos dá o entendimento de que 1 ano são 360 dias? Que biblicamente nós temos esse entendimento, conseguimos chegar a esta conclusão? Mas antes desta pergunta ser respondida, será que esse prazo ou esse tempo, ele aparece em outros lugares? Sim, aparece em muitos lugares na Bíblia. Em Daniel capítulo 12, verso 7, ele aparece. E também aparece 5 vezes no livro do Apocalipse. No capítulo 11, verso 2, ele aparece como 42 meses. 42 meses vezes 30, 1260. Capítulo 11, verso 3, aparece como 1260 dias. Capítulo 12, verso 6, 1260 dias. Capítulo 12, verso 14, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 1260 dias. Capítulo 13, verso 5, 42 meses, 42 vezes 30, 1260 dias. Portanto, 1 ano profético, 360 dias, 1 mês, 30 dias.
Biblicamente, então, nós chegamos ao entendimento de que um ano tem 360 dias pela história de Noé. Depois você pode ler Gênesis 7, verso 11, verso 24, capítulo 8, versos 3 até o 5, e você vai juntar todo aquele tempo e perceberá que da análise de Deus dentro da Bíblia, um ano tem 360 dias biblicamente. Por isso que nós chegamos a 1260 dias proféticos ali dentro da profecia de Daniel, capítulo 7. Agora, o princípio do dia ano, nós temos o tempo, 1260 dias. Mas por que nós interpretamos que 1260 dias representam 1260 anos? De onde é que nós chegamos a esta conclusão biblicamente? Ponto 1. A linguagem simbólica dos capítulos revela o tempo simbólico. Nós estamos vendo dentro do capítulo todo o contexto simbólico. Os animais, os chifres, o animal terrível e espantoso, e depois o tempo. As evidências bíblicas para esse princípio, ponto 2, em Números 14, verso 34, e Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Ponto 3, as interpretações literais ficam absurdamente aquém do cumprimento. Se você aplicar de modo literal esse tempo de 1260 dias, como sendo 3 anos e meio apenas, de fato, as interpretações não se cumprirão. E no ponto 4, o princípio do dia-ano atende à realização precisa do que a profecia está nos dizendo. Portanto, 1260 anos, sabemos que em 538 depois de Cristo, os ostrogodos, o último dos 3 chifres, foram postos para fora de Roma. Percebam que houve todo um processo, né? Eu acredito que no slide anterior dos ostrogodos, o prazo lá ficou errado. Então, me perdoe. É 538. Mas houve um processo de destruição desse povo. Por isso que nós marcamos 538, porque neste momento é que há, então, o extermínio total. Dando ao papado domínio completo na cidade, sobre o decreto do imperador Justiniano, feito em 533. Então, de 533, houve todo esse processo até 538. E exatamente 1260 anos depois, em 1798, sob o comando de Napoleão, o general francês Berthier invade Roma, leva o Papa cativo para morrer em prisão francesa, depois de 2 anos de cativeiro. Perceba aqui como que se cumpre de forma precisa toda a história que a profecia sinaliza. Tudo tem o seu tempo determinado. Tempo para todo o propósito do céu. Há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio aceitamos a fé. Romanos 13 e Eclesiastes 3. Esses 2 textos nos apresentam que Deus trabalha com o tempo. E nós precisamos entender, conhecer o tempo, para que nós possamos nos posicionar. De que maneira nós iremos nos posicionar? Depois que acontece tudo isso, a descrição do tempo, a descrição ali dos eventos, a descrição da história de Roma, Roma dividida, a Europa está dividida, tudo está ali acontecendo, aparece um cenário de juízo. E que cenário de juízo é esse? Os livros são abertos, o ancião de dias está lá, o filho do homem vai até o ancião de dias. E o que tudo isso significa? Dentro da compreensão adventista, dentro da compreensão alinhada à Bíblia, a vinda de Cristo aqui descrita não é a sua segunda vinda à Terra.
ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra, o reino, os quais lhe serão dados ali no fim da sua obra de mediador. É esta vinda, e não seu segundo advento à terra, que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2.300 dias em 1844. E aqui nós estamos fazendo uma aplicação do que o capítulo 8 vai nos apresentar. Veja, o capítulo 7 está dizendo de juízo, o capítulo 8 também vai apresentar a cena de juízo, só que o capítulo 8 vai ser mais específico, porque vai trazer os 2.300 dias, os 2.300 anos, que vai finalizar em 1844. É um conjunto. Por isso que cada profecia amplia a anterior e ajuda a esclarecer de maneira mais profunda o que o capítulo anterior diz. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus para se entregar aos últimos atos do seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, pensando no tempo, pensando na organização do tempo. Nós não sabemos o dia da volta de Jesus, mas somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador se-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé o não saber quando viria o dilúvio. Queridos, nós estamos vivendo dias finais. Nós estamos vivendo dias emprestados. Nós estamos vivendo a descrição do que Daniel fala do tempo do juízo, que depois desse juízo, Deus vai entregar para os santos o reino. Deus vai entregar para os santos este reino. Ah, meus irmãos, nós precisamos entender a proximidade do tempo. Nós precisamos conhecer as profecias. Precisamos aprofundar no conteúdo profético. Eu sei que é difícil. Eu sei que são muitas datas, são muitos eventos, são muitas coisas, são muitos detalhes. Mas nós temos que nos esforçar para entender o que Deus nos revelou. Mas o estabelecimento completo do reino da sua glória não ocorrerá até a segunda vinda de Cristo para este mundo. E aí, neste momento, é o cumprimento do verso 27. O reino e o domínio e a grandeza do reino sobre todo o céu deve ser dado ao povo dos santos do Altíssimo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Todos os casos dentro da análise desses livros foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número dos seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação. E Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos estes reinos estão para cair, estão para passar. Nós estamos na pontinha da estátua, dos dedos dos pés da estátua de Daniel 2. Nós estamos no final do capítulo 7. Nós podemos nos regozijar, nós podemos nos alegrar, nós podemos ter a esperança de que breve Jesus voltará. A linda terra nova, com toda a sua glória,
era a herança eterna dos santos. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu foram dados aos santos do Altíssimo, os quais deveriam possuí-los para sempre, sim, para todo sempre. A história nos confirma que, por mais poderoso que o reino fosse, por mais poderoso que Nabucodonosor fosse, o reino dele passou. Por mais poderosa que fosse a Média Pérsia, passou. Por mais poderoso que fosse Alexandre o Grande, ele passou. Por mais poderoso que fosse Roma e os seus imperadores tão grandiosos como Justiniano, Nero, Diocleciano e tantos outros, passaram, não permaneceram. Assim, só existe um reino que não passará. O nosso reino não é nesta terra. Muitas pessoas se envolvem em políticas pensando que irão mudar o sistema governamental, que vão trazer novidades quanto às políticas públicas, quanto a isso ou aquilo. Claro, de fato, nós podemos contribuir de forma individual para melhorar a situação do mundo, podemos ajudar a quem está faminto a ter o seu alimento, quem está nu a ter a sua roupa. Nós podemos cumprir Mateus 25. Mas não é nosso dever lutar por reinos desta terra. Não é nosso dever lutar por reinos que passarão, por reinos que não são eternos. A nossa pauta, a nossa bandeira é a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Não é a bandeira A ou B dos partidos desta terra. Nós precisamos nos envolver com aquilo que é eterno. E se você quer resolver o problema do pecado, da dor e do sofrimento deste mundo, trabalhe para o reino, pregando o evangelho eterno, pregando a palavra, pregando a profecia, pregando aquilo que não passa. Os reinos são passageiros. Da ascensão e queda das nações, que são claras nos livros de Daniel e de Apocalipse. Precisamos aprender quão inútil é a mera glória mundana externa. Babilônia, com todo o seu poder e magnificência, de que nosso mundo nunca viu, poder e magnificência que para o povo daquele dia parecia tão estável e duradoura que completamente pereceu, como a flor da grama pereceu. Tiago 1,10. Então, pereceu o reino Medo-Pérsia e os reinos da Grécia e de Roma, e, portanto, perece tudo o que não tem Deus para o seu fundamento. Somente o que está ligado ao seu propósito e expressa o seu caráter pode suportar. Seus princípios são as únicas coisas firmes que o nosso mundo conhece. Um cuidadoso estudo da operação do propósito de Deus na história das nações e na revelação das coisas por acontecer nos ajudará a estimar no seu verdadeiro valor as coisas visíveis e as invisíveis, e a aprender o que é o verdadeiro alvo da vida. Assim, considerando os acontecimentos do tempo à luz da eternidade, podemos, como Daniel e os seus companheiros, viver pelo que é verdadeiro, nobre e perdurável. E aprendendo nesta vida os princípios do reino do nosso Senhor e Salvador, esse abençoado reino que deve durar para todo sempre, podemos estar preparados em sua vinda, para com ele entrar em sua posse. Profetas e Reis, 548. Queridos irmãos, queridas pessoas que estão aqui assistindo, sobre o que
você tem construído a sua vida? Sobre o que você tem construído a sua família? Nós temos construído sobre o que é eterno, perdurável, verdadeiro? Ou nós temos vivido à semelhança daqueles que estão despreparados, distraídos nesta terra? Em tempos de tão grande perigo, estamos nós vivendo por aquilo que não passará, quanto nós temos corrido por aquilo que passa? Temos trabalhado tanto, lutado tanto por aquilo que passa, e por aquilo que é eterno você tem trabalhado. Por aquilo que é eterno você tem buscado, você tem feito, você tem se esforçado, você tem olhado para Cristo, e olhando para Cristo, entendido que é nele que a nossa vida precisa estar fundamentada. O livro de Daniel está dizendo: olhe para Cristo, olhe para aquele que é o rei de um reino que não passa. Pare de ficar olhando para as distrações desta terra. Não perca tempo em redes sociais, vendo coisas que não são úteis, em mídias por aí. Não perca tempo buscando, lutando tanto para fundamentar reinos nessa terra. Não perca tempo assistindo coisas que não edificam a sua vida. Sejam filmes, sejam séries, sejam novelas, sejam esportes, sejam o que for. Tire, elimine da sua vida e busque o reino. Vamos estudar a palavra, família. Vamos fazer o culto familiar. Vamos edificar naquilo que é eterno. Vamos nos envolver na missão. Talvez Deus tenha te chamado para a missão e você tenha resistido. Talvez Deus tenha te chamado para ser missionário de tempo integral e você ainda tem perguntado como Deus vai te sustentar. Queridos, Deus é Deus. Deus é quem sustenta o mundo. Ele não vai sustentar você. Porque nós temos tão pouca fé. Porque acreditamos tão pouco. Porque nós duvidamos das promessas de Deus, que se cuida dos passarinhos, cuidará também de ti. Nós temos cursos missionários. Nós temos necessidade aqui no projeto de missões, de missionários. E talvez Deus esteja chamando você. Você que me assiste neste momento, ou você que me assiste depois, por meio da gravação. Envolva-se. Deus tem um chamado para você. Deus tem um convite. Vá lá à nossa página no Instagram ou no YouTube. Teremos lá os nossos contatos. E se o Roberto puder depois, Roberto, colocar aí o meu contato, disponibilize o meu contato às pessoas, para que se elas então sentirem este chamado de Deus para fazer um curso de 1 mês, teremos um curso de 1 mês em janeiro. Ou para um curso mais extensivo de 1 ano, de 6 meses, na verdade, que podem se transformar em 1 ano de treinamento missionário. Entre em contato conosco. Deus está nos chamando para trabalhar para o reino que não passará, para o reino eterno. Que Deus o abençoe. Que Deus ilumine a sua vida. Que Deus coloque no seu coração o desejo de viver por aquilo que é eterno. Não deixe que o reino nesta terra tome o seu olhar. Não ame o mundo. A senhora White diz que um dos grandes pecados que o povo de Deus está sendo condenado e será sentenciado no juízo é o amor do mundo, o amor do mundo, o amor dos reinos deste mundo. Que Deus nos ajude a viver por aquilo que é eterno. Não deixe
não deixe de viver por aquilo que Jesus tem preparado. Eu gostaria de orar com você. Eu irei me ajoelhar aqui. Se você puder, faça o mesmo. Se não, fique à vontade. Ó Pai querido, nosso Senhor, nós queremos viver pelo reino eterno. Nós queremos andar nesta terra confiantes de que muito em breve o nosso Senhor virá para estabelecer o reino eterno. Tira os nossos olhos deste mundo, Senhor. Tira os nossos olhos do amor do mundo, dos prazeres da vida, da concupiscência da carne. Lava os nossos pecados no sangue do Cordeiro. Purifique tudo que tem de purificar, Pai. Seja conosco. Abençoe as nossas famílias. Viva em nós, Senhor. Que o Teu Santo Espírito renove a nossa vida, que nós vivamos como templos da habitação do Senhor. Restaure cada um que aqui está ouvindo e ajude-nos a olhar para a eternidade. Nós te oramos e suplicamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.